Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Testemunho perante poderosos. Quando olhamos a vida de Paulo, a sequência dos acontecimentos, o seu sonho de ir para Roma, o seu sonho de testemunhar do Evangelho naquela cidade, naquela região, falando aos gentios e aos judeus. Que nós precisamos entender que Deus tinha algo muito maior para ele, e isto é que é importante. Talvez não aconteceu como ele planejou, nem como ele desejou, pois acreditamos que este era simplesmente o seu desejo, ir para Jerusalém, fazer o que precisava fazer, testemunhar do que Deus tinha realizado, depois, com a ajuda dos irmãos, partir para Roma e fazer o mesmo lá. A quem Paulo estava anunciando o Evangelho? A quem Paulo proclamava a verdade, a libertação? Nós sabemos que eram simplesmente para os judeus e para os gentios e pessoas comuns como nós, sem qualquer pretensão. Mas Deus tinha um plano maior para ele. Deus o colocou diante de poderosos. Mas isso implicava que ele não podia usufruir da liberdade que tinha. Para cumprir o propósito, ele tinha que ser preso e assim comparecer perante o tribunal romano, perante reis, perante governadores e perante o imperador para que pudesse testemunhar acerca do reino. E isso a gente vê lá em Atos dos Apóstolos 26, do versículo 1 ao 3, quando diz assim: ele diante do rei Agripa, testemunhando, ele já tinha falado com outros, com governadores. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Que é importante a gente entender. O texto em si não faz muita diferença porque é o testemunho que ele dava acerca de Jesus, com quem ele dirigia a palavra. Mas ele estava perante um rei. E o que ele fez? Anunciou o Evangelho. Falou das coisas do reino de Deus, da vontade de Deus. Poderia ele falar perante esta pessoa se não estivesse preso? Sabemos que não. Qual era a vontade de Deus? Que todos pudessem conhecer a verdade. Rei Agripa se converteu? Não sabemos, não temos história acerca disso. Mas o que nós precisamos compreender é que as circunstâncias que muitas vezes nos cercam nem sempre traduzem o que nós pensamos ou desejamos. Talvez não represente o melhor do que nós buscamos, mas traduz a vontade de Deus. E precisamos entender que Deus nos coloca em certas situações não porque está nos punindo, porque Paulo poderia pensar sobre isso, estava preso, injustamente, simplesmente porque anunciava o Evangelho, não faz sentido. Mas qual era o entendimento de Paulo? Quanto tempo já estava preso? Sabemos que há mais de 2 anos. Mas o que é importante compreendermos? Que Deus nos coloca aonde precisamos estar, podendo ser um lugar agradável ou desagradável, no meio de pessoas onde é agradável ou desagradável, mas não faz diferença. O que nós precisamos entender é o que estamos fazendo ali e por que estamos ali. Se somos e se entendemos que somos cidadãos do reino, que recebemos da vida de Deus e que o propósito da nossa vida é ser luz neste mundo, revelar o reino, manifestar a sua glória, para que as pessoas possam ter os seus olhos abertos e assim se converterem a Deus, compreendendo a sua vontade, se submetendo a Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que essa reconciliação, o resgate, foi a obra de Cristo na cruz que nos comprou para Deus.
Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, ou seja, naquilo que Ele realizou em nosso favor. E nós, perante as pessoas, aonde estivermos, é o nosso propósito revelarmos Deus às pessoas, manifestarmos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e da sua compaixão. Que a gente entenda, compreenda essas coisas e entendamos que precisamos, independente de onde estivermos e nas circunstâncias que estivermos, precisamos revelar o reino de Deus e dar o testemunho, assim como Paulo fez, porque se não estivesse sido preso, dificilmente testemunharia perante as pessoas que testemunhou. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e nos submetamos à vontade de Deus, sendo expressão, sendo luz. Por isso, doenças, problemas, dificuldades não importam. O que importa é como vivemos neste mundo, expressando ou não, revelando ou não o reino de Deus, manifestando a obra de Deus em nossas vidas para que as pessoas possam conhecer a Ele e a sua vontade. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e nos submetamos ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.